conferência, neste seminário acerca da pessoa de Cristo. O assunto abordado nesta noite será sobre a união hipostática de Cristo. Ou seja, nós vamos aprender sobre as duas naturezas, a humana e a divina. Bom, ontem nós tivemos aqui um palestrante que falou acerca de o rei desconhecido e pontuou algumas coisas que até para mim, que é normal, que todos nós somos alunos, eu fiquei surpreendido. E hoje nós vamos continuar nesta trilha, neste caminho, que é conhecer um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde já quero agradecer a todos que vieram, e eu tenho certeza que ninguém perde quando aprende acerca de Cristo. Pois bem, união hipostática, dupla natureza, natureza humana e natureza divina. No início da igreja de Cristo, alguns assuntos doutrinários não eram tão abordados como são hoje, ou melhor, como foram nos primeiros séculos da igreja. A igreja primitiva, a igreja apostólica, ela não tinha tanto interesse, pelo menos é o que provavelmente ocorria na época, em debater determinados assuntos que no século 2, 3, 4 e 5 foram debatidos. Hoje nós temos o Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. E hoje, após vários concílios, várias convenções, nós temos as doutrinas fundamentais que a igreja primitiva não tinha. Portanto, as discussões atuais, eu entendo que em seus 60% a 70% são mais vaidades do que questões que devem ser abordadas. Acerca de Calvino e Armínio, acerca da volta de Jesus, se será antes ou depois da tribulação. Eu vejo que esses assuntos, embora sejam importantes, não são assuntos que devem ser tratados da forma que são tratados por algumas pessoas. Enfim, mas o que é interessante, à medida que o tempo foi passando, foram surgindo várias indagações dentro da igreja. Só para que vocês tenham ideia, no século II, a igreja se preocupava especificamente com a apologética. No século II, a igreja estava preocupada com a defesa da fé. Como eu havia falado, não existia um Novo Testamento. Portanto, várias pessoas tentavam introduzir ideias heréticas, ou seja, ensinos contrários ao Evangelho. Portanto, no século II, a grande preocupação dos líderes da igreja foi acerca da apologética. Em outras palavras, defesa da fé. No século 3 e 4, a igreja voltou a sua atenção para a doutrina de Deus. Ou seja, qual a natureza de Deus, seu governo, sua vontade. Já no século V, no início do século V, a igreja se preocupou em se concentrar em torno do homem e do pecado. Como o pecado entrou no mundo, enfim. E apenas no século VI, no final do século V e VI, que a igreja, com seus líderes, se ocuparam em investigar Cristo. De que forma? Ele era Deus, era um ser criado, uma emanação, possuía corpo, alma e espírito. Portanto, na metade do século V ao século VI, começaram a estudar a pessoa de Cristo com mais
profundidade. Muitas heresias rodearam a igreja de Cristo naquela época. Exemplo, ele era apenas Deus, falando de Cristo. Outros, ele era apenas um homem. Outros falavam, ele era um anjo. Ou era Deus e homem junto. Tem até pessoas que defendiam que Jesus era um extraterrestre. Então percebam que ao longo da história da igreja cristã houve grandes controvérsias a respeito da dupla natureza de Cristo. E isto é fundamental para a sua fé. Quem era Cristo e as suas duas naturezas? O que motivou os pais da igreja na época, como Inácio, Irineu, Tertuliano, a produzirem leitura foi o surgimento de heresias acerca da cristandade. Bom, a primeira heresia, vamos falar acerca desta dupla natureza, ou seja, humana e a natureza divina, que confundiram muitos cristãos na época, neste seminário que vocês estão tendo aqui na Assembleia de Deus Madureira. O primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês foi o gnosticismo, que perdurou por cerca de quase 150 anos e confundiu muitas pessoas. Os gnósticos, o termo vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos se dividiam em três classes. Primeiro, os ílicos, os materialistas. Para este grupo era incapaz de alcançar a revelação. Por qual motivo? Porque faltava a este grupo conhecimento. Por fato de serem materialistas, ílicos, faltava conhecimento. E como faltava conhecimento, jamais poderiam se alimentar e chegar à esperança de qualquer salvação. O segundo grupo era os psíquicos, metade espiritual ou meios espirituais. Estariam sujeitos a uma redenção inferior por meio da fé. Nessa classe, eles numeravam os profetas do Antigo Testamento, bem como os homens com boas obras, pessoas boas na terra, que apesar de não serem dignos de salvação, poderiam obter uma glória menor. Embora não fossem dignos, poderiam chegar de uma forma não tão plena aos pneumáticos, o terceiro grupo. Olha como os gnósticos se separavam em três grupos. Os pneumáticos, os espirituais, seriam os homens verdadeiros, os que tinham virtudes, os perfeitos, os sábios, que seriam reabsorvidos no ser divino. Aqui já tem uma ideia de brahmismo, uma religião hindu, que tudo provém de Deus e tudo volta a ser absorvido. É como se tudo voltasse para quem o criou. Tudo é Deus. Para a religião hindu, nós somos como ondas no mar. As ondas, elas se levantam e voltam para o mar. Então os pneumáticos espirituais seriam os verdadeiros espirituais que voltariam para Deus, porque eles já eram divinos. Lembrando que a redenção máxima para os gnoses era através do conhecimento. Portanto, a salvação para o gnosticismo se dava através do conhecimento. Logo, eles estavam eliminando a expiação
feita por Cristo no Calvário. Se os homens chegavam à redenção através do conhecimento, o ato de Cristo na cruz para morrer foi um ato em vão. Bom, os gnósticos, eles se achavam superior à fé por causa da sabedoria, por causa do conhecimento. E o que ocorreu com os gnósticos? Houve uma grande divisão na igreja de Cristo, porque surgiram algumas seitas, e dentre elas os docéticos. O docetismo é uma seita variante do gnosticismo. Docéticos, do termo grego dekoe, que significa parecer. Termo grego dekoe, que significa parecer. O que os gnósticos, através do seu líder Cirinto, o que eles afirmavam? Os docéticos, essa seita que derivou dos gnósticos, o que eles afirmavam? Eles negavam a perfeita humanidade do Senhor Jesus. Diziam que ele apenas parecia ser, mas não era. Ou seja, que tudo que se via de Jesus não era uma realidade. Negavam a natureza humana de Cristo. Abre aspas. A ideia era que Jesus já existia como homem quando o Espírito de Cristo veio controlá-lo, mas que não houve uma verdadeira encarnação de Cristo. Nem o Cristo sofreu ou morreu. Ou seja, se não era humano, ele não sofreu na cruz, ele não morreu. Tão somente o Cristo divino se apossou de um homem no momento do seu batismo e abandonou quando ele morreu na cruz. Ou seja, o Cristo divino, ele se apossa de um homem chamado Jesus no batismo, e no momento da morte ele sai. Não é mais Cristo que está na cruz do Calvário. Os docéticos surgiram no ano 70 até 170 depois de Cristo e diziam que Jesus não tinha um corpo físico real. Portanto, que Jesus era um ser angelical, um ser metafísico, como se fosse um fantasma. Olha, esta é uma das primeiras heresias que surgiram no início da igreja, por volta do segundo século. Negavam o que? A humanidade de Cristo. Após os docéticos, a segunda seita que eu quero pontuar é de Marcion. O marcionismo dá o nome a uma outra seita. Bom, a data do nascimento de Marcion não sabemos ao certo, mas o falecimento se deu por volta do ano 165 depois de Cristo. Ele nasceu provavelmente Ponto, na Ásia, hoje atual Turquia. Ele foi muito influente, ele foi um mestre influente cristão. Percebam, o que eu quero que vocês entendam? Que esses mestres e essas heresias, elas eram muito influentes naquela época, conseguiam perverter muitos cristãos. Ele inclusive fundou uma escola gnóstica, que fazia fortes oposições ao verdadeiro evangelho. No ano 144 depois de Cristo, ele foi excluído da igreja, considerado um herege. E neste próprio ano, em 144 depois de Cristo, que ele fundou a congregação de Marcion, o marcionismo. E o Marcion tinha uma característica, igreja: viajava demais, como o apóstolo Paulo também viajava. Então veja só, esses homens que pregavam muitas heresias, que falavam muitas mentiras, eles, pelo menos Marcion, viajava com a mesma quantidade, isso os historiadores falam, como o apóstolo Paulo. Então, se Paulo na época conseguiu trazer muitas pessoas para Jesus, existiam pessoas que tiravam muitas pessoas do caminho correto, ou desde já introduziam falsas
palavras às pessoas. Qual era a doutrina de Marcion? Olha só o que Marcion ensinava: que existiam dois deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, um Jeová, para Marcion, era um Deus de quinta categoria, um demiurgo. E este Deus do Antigo Testamento, cruel, violento, paranoico, que fazia tantas guerras e mortes, não era o pai do doce Jesus do Novo Testamento. Então, Marcion, ele traz essa ideia de dois deuses. Que interessante isso, igreja. Um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Por quê? Qual que era o fundamento de Marcion? Que o Novo Testamento dava respaldo para a teoria dele. Porque Jesus, para Marcion, se apresentou diferente no Antigo Testamento. Acerca de Cristo, o que o Marcion ensinou? Já a segunda heresia se trata da pessoa de Cristo. Marcion afirma que Cristo não seria uma verdadeira encarnação divina na carne, ou seja, que Jesus parecia ter vindo de carne, mas não era de carne, era um ser celestial. Portanto, como os docéticos, Marcion negou o que? A humanidade de Cristo. O que eu quero trazer a vocês? Prestem bem atenção. A dupla natureza de Cristo: natureza divina, natureza humana. Se alguns que passaram, como há atualmente, negam ou a natureza humana ou a natureza divina, é heresia. Então, o que nós aprendemos aqui? Que os gnósticos, os docéticos e os marcionismos, o que eles ensinavam? Negavam a natureza humana, que Jesus não era como a Bíblia fala. Lembrando que a Bíblia é muito clara em falar acerca da natureza humana e falar acerca da natureza divina. Eu já vou, quando eu finalizar, eu vou explicar o que é união hipostática. Bom, o próximo que trouxe confusão à cabeça da igreja foi Ário, presbítero de Alexandria, do Egito. Ário foi discípulo de Luciano de Antioquia e nasceu provavelmente na Líbia. Quando ele era diácono, ele foi excluído por disseminar, espalhar heresias, por volta do ano 303 depois de Cristo. Foi reconciliado à igreja por Aquiles, sucessor do antigo pastor, que era Pedro, bispo Pedro, na época de Constantinopla. Mas em 321 depois de Cristo, ele foi excluído de vez. Olha que interessante. Então, no quarto século, o que ele negava? Ele negava a natureza divina de Cristo. Este aqui já não negava a natureza humana, ele negava a natureza divina. Pois bem, o Ário, através do arianismo, ele falou que Jesus era um ser criado, que Jesus foi criado, e que não há em Jesus, que ele não dispunha nem antes da encarnação, nem no momento, nem depois, de nenhum atributo incomunicável de Deus. Quais são os atributos incomunicáveis? São atributos que apenas Deus tem: onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Nós seremos eternizados, eterno, somente Deus é. Portanto, Ário afirmava que Jesus não tinha a natureza divina, que Jesus foi criado, que Jesus não possuía os atributos incomunicáveis de Deus. Bom, o desvio central se deu, olha que interessante, na tricotomia platônica. Olha que Ário afirmava que o homem era visto em três partes. Nós entendemos corpo, alma e espírito, correto? Olha como Ário dividiu.
O homem era visto como corpo, alma sensível e alma racional. Corpo, alma sensível e alma racional. Apolinário, portanto, abre aspas, afirmava que na encarnação o Logos, o Cristo, se tornou carne, tomando o lugar da alma humana racional da pessoa de Cristo. Em outras palavras, negava que Cristo tivesse um espírito humano, ensinava que o ser espiritual, o Logos, manipulava o corpo. Logo, não era uma mente ou um espírito humano. Por fim, a mente e o espírito de Cristo provinha da natureza divina dos filhos de Deus. Negava, portanto, a natureza. Falava que Cristo foi um ser criado. Cristo, ele foi criado por Deus. Bom, o próximo foi Nestório. Quem foi Nestório? Foi um pregador em Antioquia. Nestório foi um pregador em Antioquia, que se tornou bispo em Constantinopla entre 428 a 431. Até hoje, isso é interessante, igreja, olha só que interessante. Até hoje as pessoas procuram entender o que Nestório tentou explicar acerca das naturezas de Cristo. Até hoje, as pessoas tentaram entender, irmão Luciano. Até hoje, as pessoas estão estudando, pastor Fernando, para tentar entender o que em que este homem quis chegar, a que ponto que ele quis chegar. Porque olha só, uns falavam, não, ele não tinha natureza humana. Outros falavam, não, ele não tinha natureza divina. O que Nestório ensinou? Olha que interessante. Portanto, no ano de 428 a 431, ele foi bispo. Ele fala dessa forma: ficou estabelecido que ele defendia a ideia de que Jesus possuía duas naturezas, a humana e a divina. Até aqui, tudo bem. As duas naturezas, humana e divina. Até aqui, tudo bem. Qual foi a condenação? Foi a proposta de mudar de união hipostática das naturezas humana e divina, propondo uma nova expressão, união prosópica. Uma palavra grega, prosopon, que significa face, fecha aspas. Pastor, o que é união prosópica? Nestório argumentava que a natureza humana estava na face da divina, da deidade, e a natureza divina estava à face da natureza humana. Simplificando, Nestório falou que as duas naturezas se misturaram e se transformou numa terceira natureza. Se antigamente uns negavam a natureza humana, outros negavam a natureza divina, Nestório falou que a natureza humana e a natureza divina se misturaram. Ou seja, de duas naturezas, 1 mais 1 se tornou 3. Aí vem com a terceira natureza. Por que 1 mais 1? Porque a natureza humana e a natureza divina estavam convergentes em Cristo, que nós vamos aprender. Só que ele falou assim, não, é a natureza humana e a natureza divina, misturou, fez a união prosópica e saiu a terceira natureza. O Nestório, ele fez uma lambança e criou a terceira natureza na pessoa de Cristo. Bom, surgiu também os eutiquianos, ou monofisismo. Em 378 a 454, um líder chamado Eutíoco, ele trouxe mais uma heresia, igreja. Mais uma heresia. Vejam só o que ele falou. Ele disse o seguinte: se é que a natureza humana foi absorvida pela natureza divina, reduzindo as duas naturezas em uma só. Ou seja, que a natureza humana veio e tomou posse da natureza divina, se absorveu da natureza, a natureza divina se absorveu da natureza humana, me corrigindo. Ou seja, quando o Cristo, o Logos, veio sobre Jesus, ele tinha natureza humana. Logo, a natureza divina absorveu, tragou, eliminou a natureza humana. É por isso que é chamado
monofisismo, de uma só natureza, ou seja, elimina a natureza humana. Então percebam vocês, irmãos e irmãs, que no início da igreja, muitas heresias cercaram a igreja acerca de quem é Cristo, quais são as naturezas de Cristo. Em 451 houve o concílio. 451 houve o concílio. Como chama esse concílio, pastor Robson? Concílio de Calcedônia. 451 depois de Cristo houve o concílio. Qual concílio? O concílio de Calcedônia. Quem está anotando, eu vou falar novamente devagar. Calcedônia, 451 depois de Cristo. Sustentava acerca da integridade das naturezas, ou seja, as naturezas humana e natureza divina, elas eram integrais e distintas. Ou seja, o que separa o Deus homem de todos os outros seres criados é essa união, não é mistura, igreja. União não é misturar, união não é absorver, união não é tragar, como ensinado. União é andar convergente, andar juntas, andar em comum. Portanto, em 451, no concílio de Calcedônia, foi determinado, ensinado, colocado como pilar, como fundamento, a união hipostática. Mais uma vez, união hipostática são as duas naturezas, natureza humana e natureza divina, unidas integralmente, separadamente. Uma natureza, a natureza humana e divina, convergentes, unidas. A união hipostática ocorreu. Quando ocorreu, pastor? A união hipostática, quando ocorreu? Olha só o que fala o livro de João, capítulo 1, verso 1. No princípio, livro de João, o evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, verso 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. Estou lendo na versão NVT. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele já existia no princípio com Deus. João, quando escreve essa passagem, ele está dizendo aos gregos do logos, da palavra, do arquê, do princípio, do início de todas as coisas. O que João está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: Jesus Cristo no princípio já existia. Jesus Cristo estava com Deus. Jesus Cristo era Deus. Verso 2: Jesus existia no princípio com Deus. O que João está dizendo? João está dizendo assim para os gregos: vocês estão falando de um logos, de um aquê, de um princípio. Ele estava. Aí ele começa a ficar melhor, ele aprimora. Ele diz assim: ele era Deus. Portanto, Jesus é Deus homem. Eu gosto de usar esse termo, Deus encarnado. Eu gosto desse termo, é um termo que eu entendo que seja um termo mais eficaz, mais adequado. Deus se encarnou, porque Paulo fala isso, que Deus se encarnou, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, que nós vamos conversar. Vamos lá então. Sendo Deus, ele falava como Deus, ele amava como Deus. O que Jesus,
como Deus, Ele expressou a nós, Ele expressou os pensamentos de Deus, Ele expressou os sentimentos de Deus, Ele expressou o querer de Deus, a vontade de Deus. Mais uma vez, como Deus, Ele expressou os pensamentos, os sentimentos e a palavra, a vontade de Deus. Como você quer conhecer a pessoa, ouve o que ela fala. Jesus fala isso, porque as palavras revelam o segredo do coração. Então, quando você está com uma pessoa, as palavras condenam ou as palavras salvam esta pessoa. Então, quando Jesus começa a falar, começa a demonstrar seu sentimento, Ele começa a revelar Deus. Como Deus, Ele fala para Felipe. Felipe pergunta para ele lá no livro de João, no capítulo 14. Felipe pergunta para ele: mostra-nos o Pai, que nos basta. O que ele responde? Estou há tanto tempo com vós. O que ele está dizendo? Olha, eu, o seu Pai, o seu Deus está aqui com vocês. Estou há tanto tempo com vós. Livro de João, capítulo 14. Leiam a partir do verso 1, que é maravilhoso. Na oração sacerdotal, Jesus deixa claro isso, correto? No livro de João, no capítulo 17, a partir do verso 22, ele diz dessa forma, capítulo 17, verso 22: eu dei a eles a glória que tu me deste. Olha que interessante, Jesus revelando para as pessoas o que Deus deu a eles. Ou seja, o que Deus dá a Jesus, Deus entrega às pessoas. Ele como Deus, a glória, para que sejam um, como nós somos um. Igreja, se vocês me perguntarem acerca da Trindade, eu não sei responder. Eu sei que é Pai, Filho e Espírito Santo, uma só essência, 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso chegar até aonde a Bíblia nos fala. O que eu posso afirmar a vocês? Que Deus e Jesus, que os dois são um, porque Jesus fala isso. Então, como Deus, Ele era um. No verso 23 diz assim: eu estou neles e tu está em mim. Interessante isso. Para que experimente essa unidade perfeita. Nós vamos falar sobre a unidade perfeita. Para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto que me amas. Essa união, então aqui é a natureza divina de Cristo. A natureza divina de Cristo. A natureza divina de Cristo se dá também por um versículo muito interessante. Livro de Filipenses, Epístola aos Filipenses, capítulo 2, verso 9, diz assim: Epístolas aos Filipenses, capítulo 2, verso 9: pois nele, em quem? Em Cristo, habita em corpo humano toda a plenitude. Olha que redundância, igreja. O que é pleno? 100%. O que é pleno? Absoluto. Portanto, nele, em Jesus, no corpo humano de Jesus, habita a totalidade de Deus. Trocando a palavra plenitude por totalidade, por absolutismo. Pois nele, Jesus, habita em corpo humano todo o absolutismo, toda a totalidade de Deus. Coisa linda é que está escrito na segunda epístola a igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 19, no capítulo 5, verso 19, que diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Portanto, em Jesus havia natureza divina. A natureza divina habitava em Cristo. Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5, fala que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, que sendo da forma de Deus, Ele se
esvaziou, ele se limitou, ele se aniquilou. Olha que interessante, igreja. Jesus, ele se aniquilou, ele se esvaziou. Não está falando que Deus esvaziou Jesus. Isso é interessante, tem que anotar esse versículo. Que fala que ele que deixou um pouco da plenitude dele, se fazendo como um homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O que Paulo está falando no livro de Filipenses? Que Deus se esvaziou. É interessante isso, muito interessante. Como humano, como natureza humana. E olha, eu nem estou falando acerca dos milagres que Jesus fez, porque Jesus, ele andou sobre o mar. Jesus, ele se transfigurou. Eu estou falando de coisas aqui que são assim maravilhosas. Jesus deu ordem para a tempestade parar. Quantos paralíticos andaram? Quantos cegos foram curados? Quantos mudos falaram? Quantas pessoas receberam de Cristo libertação? No livro de João, no capítulo 21, verso 25, fala que ele fez tantos sinais. Aí usa uma hipérbole aqui, é uma figura de linguagem, que não daria para escrever. Se pegasse todos os livros do mundo, não daria para escrever todo o milagre que Jesus fez. Então, ele tinha nele a natureza divina. E a natureza humana, pastor Robson? Várias passagens. No capítulo 4, no livro de João, fala que Jesus, após sair do sul para ir para a Galiléia, ele passa por Samaria e se senta no poço. Por que ele se assentou? Porque ele estava cansado. Deus cansa? Não, Deus não cansa. Quem cansa são seres humanos. Para a mulher de Samaria, ele pediu porque estava com sede. Deus sente sede? Isso é uma característica humana. Quando ele é visto por várias pessoas, é interessante, porque as pessoas falam assim: ele é um beberrão e um comilão, porque Jesus bebia vinho e Jesus comia na época. Deus vai comer, igreja? Deus toma vinho? Era ser humano. Na morte, quando ele está na cruz do Calvário, ele pede água. Boa, irmão, está lendo Bíblia, imagina aí. Tenho sede. E deram vinagre para ele. E na cruz ele diz: Pai, receba meu espírito. Opa, Jesus tinha o espírito. O João está aqui tocando e está cochichando aqui. Ele está lendo Bíblia. Vocês me passam vergonha não, hein? Vocês me fazem passar vergonha. Ele está cochichando aí e vocês cochichem aí também. Ou seja, Pai, recebe o meu espírito. Outra passagem, no Getsemane, Jesus fala que a alma dele, opa, Deus tem alma? O ser humano tem alma. Se angustiou de tanta tristeza. O que a Bíblia nos revela acerca de Cristo? Que ele era um ser humano. No livro de Hebreus diz que ele foi tentado em tudo como nós. No livro de Hebreus diz claramente que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Pastor Robson, pois bem, eu aprendi, legal. Agora, como eu digo para os meus alunos, vamos fechar com elegância. Como surgiu então a ideia da união hipostática? Ou seja, da dupla natureza humana e divina. Nessas naturezas, na união dessas naturezas, de forma integrais e separadas. Como surgiu esta ideia? Por causa do nascimento de Jesus, igreja. No livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 35, no livro de Lucas, no capítulo 1, no verso 35,
o anjo Gabriel aparece, surge diante de Maria. Maria era virgem. Maria não teve o contato sexualmente falando com José. Ela era prometida a José. Aí o anjo chega até Maria e diz assim: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo vai te cobrir, a sombra do Onipotente vai te cobrir. Portanto, você ficará grávida. O bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 1, diz dessa forma, que ratificam as palavras do médico Lucas, que o Espírito Santo, que o poder de Deus veio sobre Maria e ela ficou grávida. Qual que é a natureza humana de Cristo? De Maria. Qual que é a natureza humana de Cristo? Do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, pastor Robson? É Deus. O Espírito Santo é Deus. Portanto, como surgiu, Camila, a ideia da união hipostática? Como surgiu, Alan, a ideia da união hipostática? Por causa das passagens, tanto de Lucas como de Mateus, que uma mulher virgem, uma mulher que nunca foi tocada por homem, ela recebeu o poder do Espírito Santo, que fez ela ficar grávida. Portanto, de Maria, a natureza humana, com vários aspectos humanos. Do Espírito Santo, a natureza divina. Quem era Cristo, pastor Robson? Cristo era Deus encarnado. Deus se encarnou e morreu. As duas naturezas convergentes. As duas naturezas não se misturaram. Caminharam, união, integrais e separadas. Portanto, todas as leituras iniciais que eu fiz, ou Ário, Apolinário, Nestório, ou Eutíoco, os gnósticos, os docéticos, o que eles faziam, irmã Elaine? Ou eles negavam uma natureza, ou eles negavam outra natureza, ou eles falavam da mistura ou da absorção. Heresia. Cristo era Deus encarnado, Deus homem. Como eles usam hoje? Qual que é o termo que as pessoas usam? 100% Deus e 100% homem. Eu particularmente não gosto desse termo. Não que eu ache errado e não quero mudar nada, pelo amor de Deus, porque diante desses teólogos eu sou muito pequeno. Mas quando fala 100% Deus, nós temos que pensar em Deus em sua forma plena, total. Não era Deus, porque ele fala que não sabia o dia que ele ia voltar. Ele afirma isso. E Deus não poderia morrer na cruz. Deus estava com Cristo, estava encarnado em Cristo, mas não pode ser 100% Deus, não pode ser a totalidade de Deus. E quando as pessoas falam 100% homem, eu também tenho uma determinada dificuldade para enxergar. Eu prefiro 100% humano, porque a palavra humano, ela tira o princípio animalesco da natureza humana. Quando você fala humano, você fala de uma pessoa que não tem nela os desejos animalescos. Eu digo desta forma porque muitos homens agem como se fossem animais. E aqui, se eu entregar o microfone aqui para vocês, cada um vai contar um exemplo de coisas absurdas que os homens fizeram, que a gente vai ficar aqui até amanhã, depois de tantos absurdos. Qual que é o termo que eu acho apropriado para falar em Cristo? Isso é uma particularidade minha, não está na Bíblia. É Deus encarnado, 100% humano, natureza de Deus e natureza humana. Ezequiel, quem era Cristo? Era um homem. Presta atenção, era homem. Ele tinha corpo igual ao nosso, ele tinha alma, ele tinha
espírito. Quem era Cristo? Ele tinha as limitações nossas. Ele se cansava, ele chorava. O escritor de Hebreus fala que ele chorava tão alto, tão alto, tão alto, que as pessoas ouviam o choro dele. Quem era Cristo? Cristo era uma pessoa com pele, nervo, carne, pelos, cabelos, orelhas, nariz, boca, unhas, igualzinho a nós, mas nele habitava a plenitude de Deus. União hipostática, as duas naturezas, divina e humana, na pessoa de Cristo. Pastor, e nós? O que Deus quer de nós? Obviamente que nós nunca seremos Cristo, porque Cristo foi o único, é o homem mais pesquisado e estudado. Mas no livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, Paulo nos dá uma lição nesta noite, para eu poder encerrar, que nós devemos nos aperfeiçoar. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 13, nos aprimorar a estatura perfeita que foi Cristo. Pastor, ser Cristo na terra não tem possibilidade. Concordo. Nenhum homem na terra chega a ser Cristo. Mas tem uma orientação da Bíblia para nós, que nós devemos nos aprimorar. União hipostática, Jesus, natureza humana e natureza divina, unidas de forma integrais e distintas. Louvado seja o nome do nosso maravilhoso, extraordinário Senhor Jesus Cristo. João.